Em Hollywood, a beleza não é apenas um ideal inalcançável, é uma obsessão perigosa que pode transformar os sonhos mais doces em pesadelos autênticos e aterrorizantes. Entre a frieza do bisturi, promessas vazias de perfeição e o desejo insaciável de parar o tempo, algumas estrelas cruzaram a linha tênue entre o glamour e a tragédia, pagando um preço alto demais pela sua vaidade. Hang Mi-okú. Hang Mi-okú, uma ex-modelo e cantora sul-coreana, é sem dúvida um dos exemplos mais trágicos e dolorosos de vício incontrolável em cirurgia plástica. Aos 28 anos, ela iniciou com pequenos retoques para conseguir uma pele perfeita, mas a sua obsessão cresceu rapidamente e saiu totalmente do controle. Mudou-se para o Japão, onde se submeteu a múltiplos procedimentos, até que os médicos chocados se recusaram a continuar a tratá-la devido ao dano evidente no seu rosto. De volta à Coreia e incapaz de aceitar a sua própria imagem no espelho, encontrou um cirurgião que lhe forneceu silicone e seringas para que ela continuasse as injeções sozinha em casa. Quando o material médico acabou, ela, num estado de desespero total, tomou uma decisão impensável e perigosa. Injetou óleo de cozinha diretamente no próprio rosto. As consequências foram devastadoras, provocando inchaços severos, cicatrizes e uma deformidade que a deixou irreconhecível até para os seus próprios pais. O caso comoveu a opinião pública e arrecadaram-se doações para ajudar nas cirurgias reconstrutivas. Ainda assim, após mais de 10 operações complexas, só foi possível retirar parcialmente o material estranho e reduzir um pouco o tamanho do seu rosto. Hoje, com mais de 60 anos, trabalha numa loja de segunda mão, depende de assistência estatal e conserva a esperança triste de voltar a ver no espelho o rosto natural que perdeu para sempre. Se você concorda com esta história impactante, comente o número 1. E deixe-me saber a sua opinião sincera. Mickey Rourke. Mickey Rourke, um dos atores mais carismáticos de Hollywood nos anos 80, acabou ficando irreconhecível após uma cadeia interminável de cirurgias plásticas que marcaram a sua vida e destruíram a sua carreira. Ao contrário de muitas estrelas, que buscam apenas rejuvenescer, ele operou-se para tentar reparar os graves danos sofridos durante a sua etapa como boxeador profissional nos anos 90. Embora tenha conseguido manter-se invicto em 8 combates, as sequelas físicas foram terríveis e brutais. Narizes quebrados, maçãs do rosto afundadas, língua partida e lesões que afetaram até mesmo a sua memória de curto prazo. A reconstrução do seu rosto levou-o a passar por vários centros cirúrgicos, mas o resultado inicial não o convenceu nem um pouco. Desesperado, continuou a submeter-se a operações que apenas acentuaram a mudança estranha até torná-lo quase irreconhecível. Com o tempo, confessou amargamente que havia escolhido mal o cirurgião e que essa decisão errada o perseguiu para sempre. Hoje, após 5 rinoplastias e múltiplas intervenções nas maçãs do rosto, a sua imagem está muito longe daquele galã sedutor do filme 9 Semanas e Meia. A história de Mickey Rourke é uma advertência clara sobre como a busca de reparação ou perfeição pode converter-se numa obsessão capaz de apagar a essência de uma estrela. Anastasia Pokreschuk. Anastasia Pokreschuk, originária de Kiev, tornou-se um fenômeno mundial pelas suas decisões extremas no terreno da cirurgia estética. Aos 26 anos, começou com procedimentos habituais, como botox, lipoaspiração e facetas dentárias. Mas logo levou a sua transformação física a um nível impensado e chocante para a maioria. Decidiu injetar preenchimentos faciais nela mesma, guiando-se por tutoriais online com uma confiança absoluta e cega. Assegurava que esterilizava o equipamento e agia como uma profissional convencida de que ninguém melhor que ela podia controlar a sua própria aparência. O resultado foi um rosto dominado por maçãs do rosto gigantescas tão chamativas que ela as exibe com orgulho como o seu traço mais distintivo. Longe de se arrepender,
Declarou publicamente que deseja mantê-las assim enormes e que até aspira a ser reconhecida como a mulher com as maiores maçãs do rosto do mundo. As suas palavras carregadas de determinação mostram como ela transformou o que muitos veem como uma deformidade na sua marca pessoal de identidade. Apesar das advertências de especialistas que insistem nos riscos irreversíveis das suas práticas, Anastasia assegura que seguirá em frente com as suas autoinjeções. Para ela, não se trata apenas de beleza, mas de liberdade total e poder sobre o seu próprio corpo. A sua história é um reflexo inquietante de até onde pode chegar a obsessão com a perfeição física e de como, na era das redes sociais, o extremo vira sinônimo de fama. Raji Narini Singh. Raji Narini Singh, atriz, escritora e ativista LGBT nos Estados Unidos, tornou-se um exemplo doloroso dos riscos de procurar cirurgiões não profissionais. Em pleno processo de transição, em 2005, buscou feminizar o rosto, os quadris e os seios. Para isso, recorreu a O'Neal Ron Morris, apelidada de Duquesa, conhecida na comunidade trans por oferecer procedimentos econômicos a quem não podia pagar clínicas de luxo. O que parecia uma oportunidade de ouro acabou sendo uma tragédia devastadora. Em vez de silicone de grau médico, Raji recebeu uma mistura perigosa e tóxica de cimento selador de pneus, óleo mineral e cola. No início, não entendeu o que ocorria, mas logo o corpo reagiu com inchaços, nódulos e deformações que a deixaram irreconhecível. Cheia de vergonha, passou anos trancada em casa, evitando qualquer contato social e mergulhada numa depressão profunda. Sua vida mudou quando participou do programa Botched, onde cirurgiões conseguiram extrair parte do material tóxico e melhorar a sua aparência. Embora as sequelas físicas sejam visíveis, Raji encontrou na sua experiência uma voz poderosa para alertar sobre os perigos da cirurgia clandestina. Hoje, a sua história não reflete apenas o sofrimento, mas também a resiliência e a força de uma mulher que se levantou frente à adversidade. Simon Cowell. Simon Cowell, o famoso produtor musical e jurado de programas como The X Factor e Got Talent, surpreendeu o mundo com uma transformação física que o deixou irreconhecível. Durante anos, negou ter recorrido à cirurgia plástica, mas em 2023 admitiu que tinha ido longe demais com os retoques estéticos. A sua obsessão por parecer jovem levou-o a abusar do botox e dos preenchimentos faciais a ponto de parecer um personagem estranho, saído de um filme de terror. A mudança drástica não chocou apenas o grande público, mas também abalou profundamente o seu círculo mais íntimo e pessoal. O filho dele, Eric, ficou completamente consternado ao ver o pai com um rosto tão diferente, o que fez com que Cowell repensasse seriamente todas as suas decisões estéticas. Totalmente consciente de que tinha cruzado a linha do bom senso, ele optou por retirar parte dos preenchimentos e buscar uma abordagem muito mais natural para sua aparência. Desde então, ele tem se concentrado apenas em tratamentos faciais menos invasivos e adotou um estilo de vida significativamente mais saudável e equilibrado. Hoje em dia, Simon Cowell defende abertamente e com convicção a importância do autocuidado, mas sempre sem cometer excessos perigosos. Ele adotou uma dieta bem equilibrada, mantém-se sempre hidratado e evita aquelas transformações radicais que em algum momento o deixaram praticamente irreconhecível. A história dele serve como um grande alerta sobre como a pressão pela juventude eterna pode arruinar a imagem pública e pessoal de uma celebridade. Agora, vamos falar de Neven Ciganovic. Neven Ciganovic, o famoso estilista croata e rosto conhecido da televisão, virou notícia internacional não só pelo vício em cirurgias, mas por um efeito colateral totalmente inesperado que marcou a vida dele. Depois de se submeter à terceira rinoplastia em uma clínica iraniana, ele sofreu de priapismo, uma ereção permanente causada por uma reação adversa grave à anestesia geral. O que parecia ser apenas mais um procedimento de rotina, acabou se transformando em uma situação médica verdadeiramente alarmante e assustadora.
Os especialistas alertaram que essa condição é uma emergência séria que pode provocar danos irreversíveis se não for tratada a tempo e com urgência. A Associação Francesa de Urologia destacou que o priapismo pode levar a uma disfunção erétil permanente, algo devastador para qualquer homem. No entanto, Neven, fiel ao seu caráter extravagante, brincou sobre o incidente e garantiu que estava muito mais preocupado com o visual do nariz do que com as possíveis consequências para sua saúde íntima. O mais surpreendente de tudo é que, apesar de todo o risco envolvido, Ciganovic confessou que não pensa em parar com as cirurgias de jeito nenhum. Para ele, a cirurgia plástica é uma verdadeira paixão e uma ferramenta indispensável para alcançar o reconhecimento global que ele tanto deseja. Ele afirma categoricamente que só precisa de mais um retoque para finalmente conseguir o aspecto visual com que sempre sonhou. A história dele reflete até que ponto a obsessão com a estética pode levar alguém a ignorar os perigos, transformando a busca pela beleza em um jogo arriscado contra o próprio corpo. Cardi B, a famosa rapper americana, conhecida por sua franqueza, compartilhou sem nenhum filtro todas as suas experiências traumáticas com a cirurgia estética. Em uma transmissão ao vivo, ela confessou que precisou se submeter a uma operação complexa para retirar implantes de glúteos feitos com biopolímeros, uma substância extremamente perigosa que pode se deslocar pelo corpo e causar complicações de saúde gravíssimas. Ela lembrou que em seus anos como dançarina, sentiu a pressão para mudar o corpo e pagou apenas $800 a uma pessoa sem licença, que operava em um porão clandestino. Aquela decisão impulsiva trouxe sérios problemas de saúde, e ela descobriu depois que a mesma cirurgiã estava implicada na morte trágica de outra mulher. Desde então, Cardi B adverte constantemente seus seguidores para que nunca jamais recorram a procedimentos estéticos clandestinos e inseguros. Embora ela não rejeite totalmente a cirurgia plástica, admite ter feito uma rinoplastia para mudar um traço específico do rosto que não lhe agradava. Para ela, modificar o corpo é algo válido desde que seja feito com total segurança e nas mãos de profissionais qualificados. A sinceridade dela expõe os riscos ocultos de um mundo onde a beleza rápida e barata pode acabar custando caro demais, às vezes até a própria vida. Katie Price, a mediática modelo e personalidade britânica, é um dos rostos mais reconhecidos no mundo da cirurgia estética pela sua sinceridade brutal. E também pelo seu histórico interminável e chocante de transformações corporais. Ao contrário de outras celebridades que escondem tudo, ela sempre falou sem rodeios sobre cada intervenção, transformando-se em um verdadeiro fenômeno mediático. O caminho dela começou em 1999, quando aumentou o busto do tamanho 32B para o 32DDD, iniciando uma série de operações que se multiplicariam com os anos. Em 2006, ela já estava quase irreconhecível. E em 2011, assumiu com orgulho que era uma mulher completamente plástica. Desde então, os retoques têm sido constantes: lábios muito mais carnosos, rosto esticado e liso, e um sem fim de procedimentos que a transformaram radicalmente. Em 2019, ela chegou a se submeter a aumentos de peito anuais, a ponto de cada implante pesar cerca de 2 quilos. Isso acendeu o alerta vermelho dos cirurgiões que advertiram sobre o impacto na saúde dela. Mas Katie, longe de parar, garante que continuará mudando o corpo como bem entender. A história dela é a imagem viva de como a fama e a obsessão estética podem converter a cirurgia em um verdadeiro estilo de vida. Donatella Versace. Vamos falar sobre Donatella Versace. A poderosa estilista italiana e irmã do mítico Gianni Versace sempre foi um ícone da moda, mas também um exemplo polêmico do uso excessivo de cirurgias estéticas. Aos seus mais de 60 anos, ela exibe um rosto surpreendentemente liso e livre de rugas, algo que seria praticamente impossível de conseguir sem intervenções cirúrgicas.
Os especialistas apontam para a realização de múltiplos retoques. O nariz agora está mais fino e pontudo, as pálpebras superiores menos caídas, as maçãs do rosto muito mais volumosas e os lábios totalmente transformados por implantes ou preenchimentos. Em 2014, o visual dela chamou a atenção do mundo todo quando apareceu com uma pele brilhante e excessivamente esticada, um sinal típico do abuso de Botox. Embora Donatella nunca tenha confirmado os detalhes publicamente, a imagem dela fala por si só. A obsessão por se manter jovem a tornou alvo de críticas severas, mas também a transformou em um símbolo da pressão esmagadora que as figuras públicas enfrentam. O caso dela mostra claramente como a moda e a cirurgia plástica podem se entrelaçar até apagar completamente a fronteira entre estilo arte e o puro excesso. Jackie Stallone. Jackie Stallone, a mãe do famoso ator Sylvester Stallone, foi uma mulher incrível que desafiou todas as regras de Hollywood com seu temperamento forte e um estilo de vida super ativo, mesmo quando já era bem idosa. No entanto, ela também é muito lembrada por suas inúmeras cirurgias plásticas, muitas das quais deixaram o rosto dela rígido e nada natural, algo que ela mesma acabou lamentando profundamente depois. Em várias entrevistas, ela confessou com sinceridade que depois de tantos procedimentos que deram errado, ela se sentia parecida com um esquilo com a boca cheia de nozes. Mesmo aos 91 anos, a Jackie continuava sendo um verdadeiro furacão de pura energia. Ela fazia aulas de sapateado 3 vezes por semana, treinava pesado com um personal trainer e ainda dedicava várias horas do dia para tocar piano. Ela não era muito fã das festas badaladas de Hollywood. Preferia se manter ocupada e servir como um grande exemplo de vitalidade para as pessoas da terceira idade. Mas a vida também bateu muito forte nela, infelizmente. Ela sofreu um infarto e teve que encarar a morte trágica de sua filha Toni e do neto Sage, ambos em situações muito dolorosas. Mas longe de se afundar na tristeza, a Jackie transformou sua longevidade em uma bandeira de força. Ela dizia que, ao chegar aos 50 anos, virou um modelo para as estrelas, porque em Hollywood, envelhecer e continuar brilhando é o maior medo de todo mundo. Embora o rosto dela tenha sido muito criticado por causa dos excessos com o bisturi, seu espírito forte e a capacidade de se manter relevante até o fim a transformaram em uma personagem única, uma mistura de glamour, excentricidade e muita resistência. Se você ainda está por aqui acompanhando agora, é a hora perfeita para preparar uma xícara de chá bem quentinha e deixar um comentário para mostrar que você ainda está comigo nessa jornada. Michael Jackson. Michael Jackson, o inesquecível rei do pop, não marcou apenas a história da música mundial, mas também deixou sua marca na história das cirurgias plásticas. A transformação física dele foi tão óbvia e chocante que chegou a ofuscar o talento artístico dele em muitos momentos da carreira. No final dos anos 70, ele começou com uma rinoplastia para afinar o nariz, uma mudança que parecia pequena, mas que logo virou uma obsessão incontrolável. Dizem até que ele pediu para a irmã LaToya se operar primeiro só para ele ver como ficaria o resultado antes de fazer nele mesmo. Depois da primeira cirurgia dele, em 1979, nada voltou a ser como antes. Com o passar dos anos, o Jackson acumulou uma série de operações múltiplos, retoques no nariz, implantes nas bochechas, cirurgias nas pálpebras e até fez uma fenda no queixo. Alguns médicos que trabalharam bem perto dele garantiram que ele chegava a se submeter a intervenções a cada 2 meses, às vezes fazendo até uma dúzia de procedimentos de uma só vez. A busca incessante pela perfeição e o desejo de mudar a imagem o levaram a um ponto onde a própria origem étnica dele parecia estar desaparecendo. Os especialistas falam sobre um possível transtorno dismórfico corporal que o impulsionava a continuar mudando sem parar. Para muita gente, o rosto dele virou um espelho da pressão brutal, que é ser uma superestrela, que queria controlar não só a carreira, mas também a própria identidade física.
O Michael Jackson morreu em 2009, deixando um legado musical eterno, mas também deixou um alerta sério sobre os riscos de levar a cirurgia estética ao limite do humano. Jéssica Alves. A Jéssica Alves, antes conhecida mundialmente como Rodrigo Alves, é uma personalidade brasileiro-britânica que levou a cirurgia estética a um extremo que poucas vezes a gente viu. Desde pequena, ela sentia que a identidade dela não batia com o que o espelho mostrava, e ela adorava brincar com bonecas. Ela se vestia de um jeito feminino e afirmava com convicção que o gênero não deveria limitar ninguém. Na adolescência, um desequilíbrio hormonal fez ela desenvolver seios, e junto com o bullying pesado que sofreu, isso reforçou ainda mais o desejo de mudar o corpo. Durante muitos anos, ela foi chamada de Ken Humano. Isso por causa das inúmeras operações, mais de 100 intervenções, incluindo mais de 50 cirurgias plásticas, que custaram mais de 500 mil libras. Foram rinoplastias que fizeram ela perder o olfato, implantes nas maçãs do rosto, lipoaspirações e transformações radicais na mandíbula e no queixo que marcaram a trajetória dela. Cada procedimento era mais um passo em direção a um ideal de beleza inalcançável. Finalmente, a Jéssica assumiu a identidade feminina e começou a transição, deixando para trás o apelido de Ken, para viver como a mulher que ela sempre foi por dentro. Apesar de todas as críticas e dos riscos médicos, ela garante que se sente livre e autêntica agora. A história dela é uma mistura de excessos cirúrgicos e de muita coragem, um reflexo de como a busca pela beleza também pode virar uma luta pela verdadeira identidade. Linda Evangelista. A Linda Evangelista, uma das supermodelos mais icônicas dos anos 90, surpreendeu o mundo todo quando confessou que ficou brutalmente desfigurada depois de um procedimento estético. Com mais de 700 capas de revista na carreira dela, ela era considerada um símbolo de perfeição, mas a vida dela mudou completamente entre 2015 e 2016, quando decidiu fazer sessões de Cool Sculpting, um tratamento não cirúrgico que prometia eliminar gordura localizada sem precisar de tempo de recuperação. Longe de conseguir o resultado dos sonhos, ela começou a notar caroços duros no queixo, nos braços e nas coxas. Em vez de diminuir essas áreas, cresceram e ficaram duras, provocando dor e uma mudança drástica na silhueta dela. Os médicos diagnosticaram ela com hiperplasia adiposa paradoxal, uma complicação rara que afeta menos de 1% dos pacientes e que não dá para reverter com dieta nem exercício. O golpe foi devastador. A Linda se isolou, parou de aparecer nas passarelas e perdeu contratos milionários. Ela finalmente tomou a firme decisão de processar a empresa responsável, exigindo uma indenização colossal de 50 milhões de dólares por todos os danos sofridos. Hoje em dia, ela fala abertamente e sem rodeios sobre sua experiência traumática para trazer visibilidade aos perigos graves e ocultos dos tratamentos estéticos, demonstrando que até as belezas mais admiradas podem acabar se tornando vítimas da vaidade e da pressão esmagadora por manter uma imagem perfeita. Sharon Osbourne. Sharon Osbourne, a famosa estrela da televisão britânica e esposa do lendário Ozzy Osbourne, sempre foi muito transparente e sincera sobre suas cirurgias plásticas. Durante anos, ela recorreu a diversos liftings e procedimentos de rejuvenescimento facial como parte de sua rotina de beleza, mas em 2021 viveu uma experiência terrível que a marcou para sempre, um lifting facial de mais de 5 horas que a deixou irreconhecível. Ela mesma confessou com muita franqueza que se via como um ciclope, ficando com um olho visivelmente menor que o outro após o procedimento. O resultado foi tão chocante e doloroso que ela discutiu feio com seu cirurgião e decidiu dar um basta definitivo nessas intervenções. Com mais de 70 anos, ela finalmente entendeu que o risco de continuar se operando era alto demais e que a obsessão pela juventude poderia se transformar em um verdadeiro pesadelo. Desde aquele momento, Sharon declarou firmemente que não voltará para a mesa de cirurgia.
Hoje ela prefere focar toda a sua energia na família, na saúde e em seus projetos na TV. O caso dela reflete bem como a pressão brutal para parecer jovem no show business pode levar ao limite e como até as personalidades mais fortes precisam reconhecer quando é a hora exata de parar. Priscilla Presley. Priscilla Presley, a atriz e empresária eternamente lembrada por seu relacionamento com Elvis, tem sido por décadas alvo de muitas especulações sobre suas cirurgias estéticas. Embora ela nunca tenha confirmado isso, diretamente as marcas em seu rosto contam uma história bem diferente, com maçãs do rosto excessivamente marcadas, lábios transformados e uma pele que perdeu sua naturalidade. Vários especialistas concordam que o abuso de preenchimentos e possíveis liftings acabaram alterando drasticamente a expressão doce que a tornou um ícone de beleza nos anos 60. O aspecto mais alarmante do caso dela é que ela pode ter sido uma vítima trágica de um falso cirurgião, o infame Daniel Serrano, conhecido em Hollywood por injetar silicone industrial em festas privadas, enganando as pessoas ao dizer que eram produtos de alta qualidade médica. Aquelas substâncias perigosas usadas inclusive para lubrificar peças de automóveis provocam danos irreversíveis e devastadores nos tecidos delicados do rosto. Embora nunca tenha sido confirmado 100%, essas suspeitas sombrias marcaram profundamente a narrativa em torno de sua transformação física. Hoje, com mais de 70 anos, Priscilla raramente toca nesse assunto delicado, mas sua imagem serve como uma prova viva dos riscos de confiar nas mãos erradas. Muito além da fama e de todo o glamour, a sua história nos lembra de forma dolorosa que a busca desenfreada pela juventude eterna pode deixar cicatrizes que são impossíveis de apagar. O caso dela serve como um alerta sério sobre como a vaidade e a pressão social podem levar a decisões precipitadas que mudam um rosto para todo o sempre. Jocelyn Wildenstein. Jocelyn Wildenstein, apelidada cruelmente pela mídia como a Mulher Gato ou Catwoman, é um dos casos mais famosos e polêmicos dentro do mundo da cirurgia estética extrema. Nascida na Suíça, ela alcançou grande notoriedade em Nova York nos anos 90 devido ao seu casamento com o bilionário Alec Wildenstein e por sua estranha afeição a intervenções que transformaram seu rosto de maneira radical e permanente. Aos olhos do público, sua imagem felina parecia ser o resultado claro de inúmeras passagens pelo bisturi, embora ela insista veementemente que sua aparência única provém de sua herança suíça e não de um excesso de operações plásticas. Durante muitos anos, Jocelyn se tornou o alvo principal de piadas e manchetes sensacionalistas nos jornais. Sua pele esticada e brilhante, seus olhos puxados e as maçãs do rosto exageradas foram interpretados por todos como sinais evidentes de múltiplas cirurgias. No entanto, ela sempre sustentou que fez apenas alguns poucos retoques e que seu aspecto é em grande parte natural. Apesar dessas declarações, ficou registrado nos tribunais que ela investiu milhões de dólares em procedimentos estéticos, especialmente durante seu conturbado processo de divórcio, quando um juiz até a proibiu terminantemente de gastar parte de sua pensão bilionária em novas operações plásticas. Longe de se envergonhar, Wildenstein transformou sua imagem exótica em sua marca registrada pessoal. Embora muitos a vejam como um exemplo extremo dos perigos da cirurgia, outros consideram que ela encarna a liberdade absoluta de decidir sobre o próprio corpo sem se importar com a opinião alheia. Aos seus mais de 80 anos, ela continua vivendo em Nova York cercada de luxos e defendendo seu direito de ter a aparência que bem entender. Sua história envolta em mistério e muitas contradições transformou-se em um verdadeiro fenômeno cultural. Será que Jocelyn é vítima de uma obsessão cirúrgica ou simplesmente uma mulher que desafiou os padrões de beleza tradicionais? O que é certo é que seu legado não se limita apenas ao seu rosto transformado, mas também à profunda reflexão que isso gera na sociedade. Jocelyn Wildenstein representa a linha tênue entre a busca pela perfeição estética
e a perda de identidade flutuando entre a fascinação do público e a crueldade da crítica. O caso dela nos lembra que a obsessão pela eterna juventude e pela singularidade pode converter a beleza em um mero espetáculo e a vida privada em um mito. Heidi Montag, conhecida por sua participação no reality show The Hills, tornou-se um dos exemplos mais comentados sobre os excessos da cirurgia estética em Hollywood. Aos 23 anos, ela tomou a decisão drástica de se submeter a uma maratona de intervenções de 16 horas na qual realizaram 10 procedimentos complexos em um único dia, variando desde um levantamento de sobrancelhas até a redução de queixo, lipoaspirações e aumento de busto. Aquilo que parecia ser o caminho dourado rumo à perfeição estética acabou se transformando, na verdade, em um dos seus piores e mais assustadores pesadelos. Logo após a cirurgia, Heidi ficou extremamente frágil e completamente dependente de medicamentos fortes apenas para conseguir suportar a dor intensa, uma situação crítica que quase a levou a um colapso físico e emocional devastador. Com o passar do tempo, ela reconheceu que nunca precisou de tantas mudanças radicais e admitiu que aceitou as cirurgias muito mais por insegurança profunda e pressão externa do que por um verdadeiro desejo pessoal. Suas confissões posteriores, carregadas de um arrependimento sincero, ecoaram fortemente entre milhares de jovens que enfrentam a mesma ansiedade tóxica em relação à aparência. Hoje em dia, embora ela não rejeite completamente a ideia da cirurgia plástica, ela adverte com firmeza que isso deve ser uma decisão muito bem informada e realizada apenas com profissionais responsáveis e éticos. Ela insiste veementemente que por trás de cada foto impressionante de antes e depois existe um processo extremamente doloroso, arriscado e repleto de consequências ocultas que ninguém vê. Sua história funciona como um lembrete poderoso de que a beleza rápida e artificial pode deixar marcas na alma muito mais profundas do que aquelas que o bisturi consegue apagar. Joan van Ark. Joan van Ark, lembrada com carinho por seu papel marcante na série de sucesso Knots Landing, passou de um ícone televisivo adorado dos anos 80 a um tema de debate acalorado devido à sua aparência transformada. Durante décadas, ela manteve uma beleza natural e radiante que a fazia se destacar brilhantemente na tela, mas, com o passar do tempo, começou a exibir sinais claros e inegáveis de intervenções estéticas que alteraram seu rosto de maneira evidente. Comparações detalhadas entre suas fotos da juventude e suas aparições mais recentes revelam mudanças drásticas e chocantes. A pele apresenta-se excessivamente esticada, uma testa sem rugas maçãs do rosto muito pronunciadas e lábios visivelmente modificados. Especialistas renomados em cirurgia plástica sugerem que ela pode ter se submetido a múltiplos liftings, injeções de colágeno botox e talvez até implantes faciais. Em uma de suas aparições públicas no ano de 2020, alguns observadores chegaram a descrever cruelmente seu rosto como plástico derretido. Uma prova triste de que as operações nem sempre oferecem o resultado sonhado. Embora Joan nunca tenha confirmado publicamente a realização dessas cirurgias, a evidência visual gritante tem sido mais do que suficiente para alimentar a especulação constante da mídia. Seu caso reflete a pressão implacável e cruel de Hollywood, onde o processo natural de envelhecer parece ser considerado um pecado imperdoável. O que alguma vez foi um rosto natural e cheio de carisma, hoje é um exemplo vivo de como a obsessão por tentar deter a passagem do tempo pode colocar em risco não apenas a imagem pública, mas também a própria essência e identidade de uma estrela. Se você gostou desta história e quer descobrir mais segredos chocantes das celebridades, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder absolutamente nada. Heidi Montag. Heidi Montag, famosa por sua participação polêmica no reality show The Hills, tornou-se um dos exemplos mais comentados sobre os excessos perigosos da cirurgia estética em Hollywood. Aos 23 anos, ela tomou a decisão radical de se submeter a uma
Intervenção maratônica de 16 horas, na qual realizaram 10 procedimentos em um único dia, desde levantamento de sobrancelhas até redução de queixo, lipoaspirações e aumento de busto. O que parecia ser o caminho ideal para a perfeição, acabou se tornando um dos seus maiores e mais dolorosos pesadelos. Após a operação, Heidi ficou extremamente frágil e dependente de remédios para suportar a dor, o que quase a levou a um colapso físico e emocional completo. Com o tempo, ela reconheceu que nunca precisou de tantas mudanças e que aceitou as cirurgias mais por insegurança e pressão externa do que por desejo próprio. Suas confissões posteriores, cheias de arrependimento, ecoaram em milhares de jovens que enfrentam a mesma ansiedade pela aparência. Hoje, embora não negue totalmente a cirurgia plástica, ela adverte seriamente que deve ser uma decisão informada e feita com profissionais responsáveis. Ela insiste que por trás de cada foto de antes e depois, existe um processo doloroso, arriscado e cheio de consequências ocultas. Sua história serve como um lembrete de que a beleza rápida e artificial pode deixar marcas mais profundas do que o bisturi pode apagar. Joan Van Ark. Joan Van Ark, lembrada por seu papel na série de sucesso Knots Landing, passou de ícone dos anos 80 a tema de debate por sua aparência transformada. Durante décadas, ela manteve uma beleza natural que a destacava na tela. Mas, com o tempo, começou a mostrar sinais claros de intervenções estéticas, que alteraram seu rosto de maneira evidente. Comparações entre fotos da juventude e aparições recentes revelam mudanças drásticas: pele excessivamente tensa, testa sem rugas maçãs do rosto pronunciadas e lábios modificados. Especialistas em cirurgia plástica sugerem que ela pode ter se submetido a múltiplos liftings, injeções de colágeno botox e talvez implantes faciais. Em uma de suas aparições em 2020, alguns observadores descreveram seu rosto como plástico, derretido, uma prova de que as operações nem sempre trazem o resultado esperado. Embora Joan nunca tenha confirmado publicamente as cirurgias, a evidência visual foi suficiente para alimentar a especulação. Esse caso reflete com clareza a pressão implacável e sufocante que existe em Hollywood, uma indústria cruel, onde o processo natural de envelhecer é visto quase como um pecado capital e imperdoável. Aquilo que um dia foi um rosto natural leve e cheio de carisma, hoje se tornou um triste exemplo de como a obsessão doentia por tentar paralisar a ação do tempo pode colocar em risco não apenas a imagem pública, mas destruir a própria alma e a essência de uma grande estrela. Se você gostou de acompanhar essa história e quer descobrir ainda mais segredos ocultos e polêmicas do mundo das celebridades, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder absolutamente nada.